supposed to start. Supposed to start. Hello, hello everyone. Welcome. Esperar o pessoal chegar, né? Dun, dun. Let's get started. Começando agora, então. Let's go. Let's get started. Hello, everyone. Welcome to the class. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos começar hoje falando sobre os advérbios de frequência, adverbs of frequency. Ok, a musiquinha de entrada. Tirando aqui. 3, 2, and 1. Let's go. Let's get started. How have you been, my friend? Is everything all right? Is everything good? Nice. Let's go. Let's get it on. Deixa eu ver. Diz pra mim se o áudio está ok. Tell me if the audio is working good. Tell me if the audio is working right. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar no meu próprio canal para saber como é que tá indo. Saber o que tá acontecendo. Ups. O YouTube era para me mandar notificação. Não sei por que ele não me mandou. Aqui, ó. Live no YouTube acontecendo. Live on YouTube happening. Eu vou publicar aqui no meu Instagram também. I'm going to publish on my Instagram the link so people can get access to it. Let's go. Let's get started. Começando. Ok, vamos lá. O que são adverbs of frequency? O que são advérbios de frequência? Deixa eu postar lá. Tudo que a gente for falar sobre frequência em inglês, elas fazem parte, né, da estrutura para você poder dizer aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. Por exemplo, uma frequência de algum curso que você faz, uma frequência de algum trabalho que você faz, uma frequência de alguma coisa que você faz em inglês. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vou gravar aqui também pelo Instagram. Então, se você estiver me ouvindo pelo Instagram, sabe que estamos ao vivo pelo YouTube. Oops. Yeah. Alright, let's get started. Verificando a conexão. All good. All good. All right. Let's go. Adverbs of frequency. Deixa eu escrever aqui. Você que está me ouvindo, vai dizendo aí se você consegue me ouvir, na verdade. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me significa você consegue me ouvir. Can you hear me? Can you hear me? Então, todas as vezes que você estiver
em alguma videoconferência, todas as vezes que você estiver falando ao telefone e quer saber se a pessoa está te ouvindo, você vai falar assim, can you hear me? Can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Right, let's go. Good. Can't you hear me? Significa você consegue me ouvir. Deixa eu diminuir isso. Pronto. Good. Can you hear me? Can you hear me? Digita 1 se você está me ouvindo. Please. Digita o número 1 para eu saber se você está me ouvindo. Hello, Lally. Welcome to the class. Welcome. Oh, eu esqueci de colocar aqui. Pronto, estamos ao vivo. Né? Prontinho. Então, vamos lá. So, let's go. You can hear me, Lally? Yes, number 1. Então, adverbs of frequency. O que são eles? Para que serve? Adverbs of frequency. Você não precisa se ater exatamente ao nome advérbios de frequência. Não precisa. Você não precisa falar assim, eu conheço os advérbios. Eu sei para que servem os advérbios. No, you don't need to do that. You just need to know how many and what they are for. Você só precisa saber quantos tem e para que eles servem. Né? Então, são eles. Always, usually, generally. E a gente vai trabalhar cada um a pronúncia correta. Generally, often, sometimes, seldom. Seldom, para quem não conhece, né? Seldom não é uma palavra muito usada, mas ela também faz parte dos advérbios de frequência. Seldom. Depois temos normally, hardly ever, and then after we have never. These are all the adverbs of frequency you must know. Colocou frequência aqui em português. Adverbs of frequency. Right. Adverbs of frequency is the topic of the class today. Talvez você não saiba, mas tem pessoas que aprendem isso aqui como se fosse uma porcentagem, em que never is 0% and always means 100%. 100% de quê? Você já vai entender do que isso se trata. 100% de uma frequência que acontece, o que ocorre. Por exemplo, I always. O que você sempre faz? Aí você vai, né, adaptar ao teu estilo de vida, ao que você faz sempre. Né? Exemplos. Que acontece aqui na Inglaterra, né? Eu vou usar esse exemplo. It always rains here. It always rains here. It always rains here. It always rains here. Quer dizer o quê? Sempre chove aqui. Professor, por que tem um S? Esse S aí quer dizer plural? Não, não quer dizer plural. É apenas porque quando você está conjugando com os pronomes he, she, it, ou seja, terceira pessoa, ele ou ela como pronome neutro, no presente, nas frases afirmativas, você vai usar o verbo com S. Nem todos, que a gente vai ver depois algumas variações, mas você vai usar o S no final. It always rains. Se você tirar o always, fica it rains here. Significa chove aqui. It rains here. It rains here quer dizer chove aqui. It rains here. Mas se você quer dizer sempre, em inglês, sempre não. Sempre em inglês é always, always. So, it always rains here. It always rains here. Então, eu quis dizer aqui um exemplo da Inglaterra. Um outro exemplo com a palavra always. Você consegue imaginar? Do you understand? Lembrando, então, que always significa sempre. Né? Veja esse exemplo. She always spells her name wrong. She always spells her name wrong. O que significa? She always spells her name wrong. Significa ela sempre. O que é spell? What is the meaning of spell?
Por que tem um S? Porque eu estou conjugando com he, she ou it. O que significa spell? Does anybody know? What is the meaning of spell? Deixar um tempinho aí para o pessoal responder. O que é spell? Spell significa soletrar. Por isso que tem a pergunta, how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? She always spells her name wrong. E o que quer dizer wrong? Wrong significa errado, de forma errada. She always spells her name wrong. Ela sempre soletra o nome dela errado. Então, aí mais uma forma de você dizer sempre em inglês. Ok? Always. Depois temos usually. O que quer dizer usually? Usually quer dizer geralmente. Usually. Veja essa frase. He usually gets home about 6. Deixa eu colocar aqui. He usually gets home about 6 o'clock. He usually gets home about 6 o'clock. This is the phrase. He usually gets home at or about 6 o'clock. O que significa usually nesse caso? Usually significa geralmente. Não significa usualmente, é um falso cognato. Você vai usar em inglês usually para geralmente. He usually gets home. E o que quer dizer get home? Quando você quer dizer que você chega em casa, em inglês, você vai dizer get home. Mas por que está escrito com gets? Por que tem um apóstrofo? Desculpa. Por que tem um S depois do gets? Porque eu estou conjugando com ele. Então, he gets. He usually gets home about 6 o'clock. Usually gets home about 6 o'clock. Next, temos outro exemplo com usually. Another example with usually. Is your friend usually rude? 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 O que significa? Eu quero saber se o seu amigo é geralmente rude. Is your friend usually rude? Yeah, então a palavra rude em inglês significa rude. Is your friend usually rude? Is your friend usually rude? Ok? Então, leia para mim a frase. Is your friend usually rude? Great, fantastic. Então, você vai usar o usually como um exemplo de frequência. Então, o advérbio de frequência usually seria geralmente. Assim como generally. Generally também tem a mesma ideia. Generally. Generally. Veja só. Veja esse exemplo. He generally speaks German. He generally speaks German at home. Digamos que ele mora, numa casa de imigrantes alemães. Eu falar alemãs, não, alemães. Então, a frase fica He generally speaks German at home. He generally speaks German at home. Então, generally significa também geralmente. He generally speaks German at home. Do you understand? Is that clear? Right, let's go. Let's keep going. Good. Next. Here. He generally speaks German at home. Depois temos a palavra often. E o que significa often? What is the meaning of the word often? Often significa às vezes. Às vezes.
Ok? Often. How would you say this word in English? Como você usaria um exemplo dessa palavra em inglês? Com often. Veja só. Saca só esse exemplo. Check this example. I often see him in the garden. I often see him in the garden. O que quer dizer? Eu, às vezes, vejo ele onde? O que é garden? What is the meaning of the word garden? I often see him in the garden. Eu, frequentemente, vejo ele no quintal. In the garden. I often see him in the garden. Next example. Aqui, a pergunta também, muito importante, sobre como fazer com que frequência. Com que frequência, em inglês, vamos perguntar assim, ó. How often do you wash your hair? 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 Quer dizer, com que frequência você lava o seu cabelo? How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? Com que frequência você lava o seu cabelo? Nice, good. Aí você pode dizer, I always wash my hair. I usually wash my hair. I sometimes wash my hair. E o que quer dizer sometimes? Sometimes significa às vezes em inglês. Sometimes. Veja esse exemplo aqui, ó. Às vezes, é melhor não dizer nada. Às vezes é melhor ficar quieto. Como seria esse exemplo? Seria assim, ó. Sometimes, it's best not to say anything. Sometimes it's best to say anything. Not to say anything, actually. Sometimes, it's best not to say anything. Repeat, please. Sometimes it's best not to say anything. Então, esse é um exemplo da palavra sometimes. Sometimes it's best not to say anything. Às vezes é melhor não dizer nada. Sometimes it's best not to say anything. Ok? Alright? Good. Depois, a palavra seldom. Seldom. Seldom também significa quase nunca, né? Dificilmente, quase nunca. Seldom. Você sempre vai... Qual é a estrutura? Você sempre vai usar esses advérbios de frequência depois do nome da pessoa ou depois da pessoa. Por exemplo, I never, you never, Richard always, Maria sometimes. Aí vai continuar a frase daquilo referente à frequência que a pessoa faz. Ok? Difficult. Veja só esse exemplo aqui, ó. With seldom. I'm going to write down for you. Here. Check out this example. Here. I seldom see my sister since she lives in another city. Muito importante esse uso do since. I seldom see my sister since she lives in another city. Mais uma vez. I seldom see my sister since she lives in another city. Quer dizer o quê? Eu quase nunca vejo minha irmã, já que ela mora em outra cidade. E realmente eu moro aqui na Inglaterra e minha irmã mora no Brasil. Então, I seldom see my sister since she lives in another city. Por que she lives? Porque eu estou usando o verbo conjugado com o pronome she. Então, é she lives. She lives. I seldom see my sister since she lives in another city. Next, temos a palavra normally. O que é normally? What is the meaning of the word normally? Normalmente, processing. Processing normally takes 2 days.
takes 2 days. Um exemplo aí com a palavra normally, que quer dizer normalmente. Our processing normally takes 2 days. Quer dizer, o processamento, né, leva normalmente 2 dias. Our processing normally takes 2 days. 2 days. Então a palavra normally é sempre quando você quer dizer normalmente em inglês. Do you understand? Digita aí se você estiver entendendo, se você está conseguindo acompanhar até aqui. Just type the number 1, please. Só escreve o número 1. Ok? Yeah, very good. Pessoal aqui no Instagram também, ó. Show de bola. Very good. Depois temos hardly ever. O que significa hardly ever? Hardly ever significa dificilmente. Dificilmente. Uma coisa que você dificilmente faz. É quase como se fosse quase nunca, né? Dificilmente. I hardly ever go to the beach in this weather. A Mariana tá saindo. Tchau, meu bem. Vai com Deus. She's going out. Então, ó. I hardly ever go to the beach in this weather. Eu dificilmente vou pra praia nesse tempo. I hardly ever go to the beach in this weather. Então, veja. Weather significa tempo. Tá bem? Tempo em inglês. Weather. I hardly ever go to the beach in this weather. Por que eu quis dizer hardly ever? Bom, se você olhar aí no Google e pesquisar a temperatura daqui de Bournemouth, você vai ver por que eu estou dizendo isso. Na verdade, eu nunca estou indo à praia nesse período. I hardly ever significa eu dificilmente. Hardly ever é aquela frequência que você que acontece com uma certa... não é com uma frequência boa, né? Hardly ever é dificilmente. Go to the beach in this weather. Vou à praia nesse clima. Uma coisa que você dificilmente faz, acordar cedo. Né? Tem pessoas que dificilmente acordam cedo. My sister hardly ever wakes up early on Sundays. Quem que acorda cedo também no domingo, né? Acho que é só eu. My sister hardly ever wakes up on Sunday. Wakes up early on Sundays. So, my sister hardly ever wakes up early on Sundays. My sister hardly ever wakes up early on Sundays. Minha irmã dificilmente acorda cedo nos domingos. And you? Teacher, você acorda cedo no domingo? O corpo está acostumado a acordar cedo todos os dias. Ele vai pensar, hoje é domingo, vou acordar mais tarde. Não. Você pode até colocar, né, para não despertar ou despertar lá pelas 8, 9 horas, mas o corpo já está lá, ó, 6 horas. Pum, acorda. E assim por diante. Vamos lá. Never. Never, como se fosse not ever. Quer dizer, nunca. I never smoke. Never smoke. Eu nunca fumo. I never smoke. I never go out alone. Eu nunca saio sozinho. I never go out alone. Never. My parents never argue in front of me. Agora aqui um exemplo. My parents never argue in front of me. My parents never argue in front of me. Que é um exemplo muito bom. E aprendendo também uma palavra nova. Argue. É no sentido de discutir, de brigar. Não brigar com contato físico, mas brigar no sentido de discutir. My parents never argue in front of me. Meus pais nunca reclamam, brigam na minha frente. Então é assim que você vai usar quando você estiver falando com argue. Por isso que discutir em inglês é argue. Argue. E é assim que se pronuncia, argue. Não é argue.
tá? É argue, argue. Então, esses são os exemplos dos adverbs of frequency. Então, vamos lá. She always spells her name wrong. Quer dizer, ela sempre soleta o nome dela errado. Is your friend usually rude? Is your friend usually rude? Quer dizer, seu amigo é geralmente rude? Ok? Então, vimos aqui always, usually. He generally speaks German at home. Ele geralmente fala alemão em casa. How often, com que frequência, do you wash your hair? How often do you wash your hair? Você pode usar qualquer um desses, né? Eu perguntei, com que frequência você lava seu cabelo? Você pode falar always, usually, never, sometimes, often, seldom. Depois, sometimes it's best not to say anything. Sabe quando alguém fala assim, às vezes é melhor não dizer nada? Então você vai dizer essa frase, sometimes it's best not to say anything. I seldom see my sister. Eu quase nunca, né, vejo minha irmã. She lives in another city. Ela mora em outra cidade. Our processing normally takes 2 days. Nosso processamento normalmente leva 2 dias. Takes 2 days. Então, takes 2 days é no sentido de levar essa quantidade de dias de duração. My sister hardly ever wakes up early on Sundays. Então, minha irmã, o quê? Dificilmente acorda cedo nos domingos. And my parents never argue in front of me. Quer dizer, meus pais nunca brigam na minha frente. Tem mais advérbios de frequência? Não, tem uma variação de advérbios de frequência que a gente costuma chamar em inglês, né? Que são eles os once, twice e thrice. 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 O que quer dizer once? Once quer dizer uma vez. Uma vez. Twice quer dizer 2 vezes. 2 vezes. E thrice quer dizer 3 vezes. Então, tudo aquilo que você faz, por exemplo, estudar inglês 2 vezes por semana. Twice a week. Seria twice a week. Uma vez por mês, você vai à academia. Once a month. Once a month. I go to the gym once a month. Agora, 3 vezes por dia seria thrice a day. Pode ser a week. Aqui você vai selecionar, por exemplo. A week. Pode ser a day, na verdade. Vou começar com um dia. A day. A week. A month. A year, que quer dizer one, a year. Então pode ser tudo isso. Once, como se diz uma vez por dia? Seria once a day. 2 vezes por semana, twice a week. 3 vezes por mês, seria thrice a month. Thrice a month. E depois de 3 vezes, poderia ser 4 times. Volta ao normal, 4 times. 5 vezes, 5 times. 6 vezes, 6 times. E assim, sucessivamente. Once, twice and thrice tem a sua forma, né, normal de dizer. Depois tem os 4 times, 5 times, 6 times. Que quer dizer 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E até quantas vezes forem necessárias. Aí por dia sempre vai dizer a day. Por mês, a month. Por semana, a week. Por ano, a year. Very good. Esses foram, então, os advérbios de frequência em inglês. The adverbs of frequency. Here. Yeah. Adverbs of frequency. Always, usually, generally, often, sometimes, seldom, normally, hardly, ever, and never. All of them. Ficou alguma dúvida? Is there any question you would like to know? Ficou alguma dúvida? Is there any questions, my friend? Eu confesso que quando eu estudei também esse conteúdo, eu pensava assim, meu Deus, é muito complicado. Mas não, só você colocar aí, não é complicado. It's not complicated. Definitely not.
Let me see here. Yeah, I think it's just that. Okay, good. So, is there any question? No questions at all. Qual musiquinha aqui? Very good. Não deu muito certo, não. Tá bom. Ok. Eu perdi a tradução do generally. Generally igual no português. Geralmente. Generally. I generally watch films at night. Eu geralmente assisto filmes à noite. I generally call my mom when I'm sad. Eu geralmente ligo para minha mãe quando eu estou triste. I generally make dinner when my wife is working. Geralmente faço jantar quando minha esposa está trabalhando. Estou gostando muito dessas aulas. Posso assistir enquanto trabalho. Maravilha! Very good, Cleusa. Thank you very much. Muito bom ouvir mensagens positivas assim. Fala, Guilherme. Welcome. Okay? So, these were the class of today. Essa foi a nossa aula de hoje, então, muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima terça-feira. I hope you have a lovely weekend. Bye bye, my friend.